Então, ficamos aqui para as perguntas, né, pessoal? Temos ainda 14 minutos. Em relação a essa parte das manifestações, elas começaram na América, depois foi para França. a França, não é isso? Foi assim? Isso. Elas Começaram 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 na América, na Suécia, através do Emmanuel Swedenborg, na América através das irmãs Fox, e tiveram outros, né? Depois isso aqui apareceu na França, entendeu? Elas vieram no mundo todo. Muita gente pensa que surgiu na França. Não, não surgiu na França. Na França foi que surgiu as pesquisas. Através de Kardec foi que se iniciou as pesquisas, as análises, né? Os questionamentos. Entendi. Janaína, fala, minha irmã. Então, João, no início você falou sobre a questão dos médios de fazerem, como é que se diz? Se submeter a provas, né? E os espíritos não comparecerem. Mas não existem casos também de médios que se vendem, assim, vendem as suas vidências, né? E os espíritos ajudam? Muito boa pergunta. Quando na formação da doutrina, Janaína, existiam médiuns, porque por falta de conhecimento, na época, estava havendo as pesquisas que Kardec estava fazendo, haviam alguns médiuns que cobravam pelo trabalho que realizavam. Aqueles rezadores, né? Rezadeiras e outros mais que efetuavam curas. Eles achavam que tinham o direito de cobrar. E os espíritos ajudavam. Mas por que naquela época foi permitido fazer isso? Porque não havia ainda esse conhecimento, não havia ainda a divulgação da doutrina, verdadeiramente como deveria ser divulgada, né? Então, havia os médios sempre houveram em todas as épocas da humanidade. Sempre houve manifestação espírita, né? Sempre houve isso. E tinha aqueles que cobravam, né? Agora, com o surgimento da doutrina, aprendeu-se o quê? Dá de graça o que de graça recebeste. Porque o dom da mediunidade não é uma condição que foi lhe dada para você ganhar dinheiro com isso. Não foi para isso. Foi para você cumprir uma missão, uma tarefa, né? Então, hoje em dia tem, como você falou, tem as cartomantes, né? Tem os adivinhadores que cobram por isso. Mas ali, Janaína, existe muito truque. Ali existe muito... existe uma maneira que eles encontram, um subterfúgio, de descobrir o problema que você tem com as perguntas que eles realizam, né? Ledores de mão. Então, eles podem ter um pouco de mediunidade? Podem. Mas eles não são assistidos por bons espíritos, não, Janaína. Não são. Agora, preste bem atenção. Ocorre aqui e acolá um fato por necessidade da pessoa que procura aquele vidente, né? Ele está precisando saber alguma coisa e é permitido por Deus que ele tenha aquela informação e ele não tem outro meio, então é permitido que aquele vidente descubra aquilo para ele, né? Então, ele pode ocorrer que aqui e acolá ocorra um fato desse, porque aquela pessoa precisava e veio por intermédio daquele vidente, embora ele tenha pago. Mas não é comum acontecer isso. Vamos lá, Hernani. João Filho, eu vou fazer uma pergunta aqui, puxando aí o gancho da Janaína, só um pouquinho para o lado esquerdo. Nós temos a psicografia, que hoje é amplamente divulgada, né? É muito, né? Em alguns cantos existe, né? Mas aí eu pergunto, a mediunidade de cura, por exemplo, é pouco difundida, pouco é utilizada por falta de estudo dos médiuns, ou é porque não há necessidade hoje em dia dessa mediunidade? Você acabou de falar a resposta. Tudo é por questões de necessidade, viu, Hernani?
Qual foi a necessidade de aparecerem um Zé Arigó há anos atrás aqui no Brasil, Dr. Fritz? Aquilo foi para despertar certas comunidades, né, certas pessoas para o fenômeno, como sempre houve esse tipo de despertamento. E outra também, Hernani, que a mediunidade de cura é uma coisa muito perigosa. Poucos foram os médios de cura que não se deixaram levar pela ambição, né? No caso do Zé Arigó, o irmão dele começou a cobrar ingresso para a pessoa entrar lá para ser curado. Então sempre houve os abusadores, né? Aquele médium que recebeu o Dr. Fritz, ele por último ele estava atendendo num hotel lá de São Paulo, lá na cobertura, né? E ele cobrava em dólar. Essa é a história que a gente sabe das notícias, né? Então ele teve um final, um desfecho de sua vida muito triste, né? Que é o que ocorre com aquele que cobra aquilo que foi dado de graça a ele, e ele está cobrando achando que é direito dele, né? Então teve morte horrível, não é isso? Vamos lá, Janaína. Alcindo, tu pergunta já. Pronto. Aproveitando aqui o gancho também do Hernani, sobre essa questão de médios de cura. A cirurgia espiritual entraria nesse meio, assim? Sim. Porque assim, eu participei eu já fiz algumas cirurgias espirituais, 2 à distância e uma presencial. Aliás, 2 presenciais. E todas elas tiveram muito efeito. Quer dizer, assim, eu já tinha ido para médicos, tentei fazer vários tratamentos, aliás, fiz vários tratamentos e não obtive resposta eficaz. Inclusive, uma das foi enxaquecas que eu tinha. Assim, eu tinha enxaquecas de 7 dias na semana, 6 dias eu tinha enxaquecas. Quando eu acordava sem enxaqueca, eu achava que não era um dia normal para mim. E eram enxaquecas terríveis. Eu passava dias, eu cheguei a ter 25 dias consecutivos de enxaqueca, com vômitos, com febre, e eu ia trabalhar, aprendi a conviver com essas enxaquecas. E fiz tratamentos, inúmeros tratamentos médicos, e nada foi descoberto. Quando eu fiz uma cirurgia espiritual à distância, eu fiz um tratamento numa casa, na casa de Nazaré, não sei se você conhece, ali na cidade, acho que é a cidade dos funcionários. Conheço não. Pois é, a casa de Nazaré que eu fiz na época, e de lá me indicaram depois para o Lado de Clara, para continuar. Aí foi que eu fui conhecer o Lado de Clara. E na época eu fiz à distância, e olha, eu só tenho a dizer que quando eu acordei sem enxaqueca, eu levei um susto. Eu me preparei toda em casa, e sim, na hora... Maravilha, né? Coisa boa. Eu senti um vulto na hora, no quarto chegando, a cama, o colchão ao lado afundando, e logo em seguida me senti sendo virada, e pronto. Quando eu acordei foi 2 horas da manhã, parecia que eu estava bêbada, dopada, passei o dia na sonolência. E assim, fiz vários tratamentos e eles deram certo. Para mim deu tudo certo. Fui nos médicos, depois teve um que eu fui no médico e foi constatado que eu tinha 26 nódulos nas mamas. E depois da cirurgia espiritual, eu fui no médico e fiz os exames, porque eu ia fazer cirurgia física, e nos exames não deram nada. O médico olhou para mim e disse: eu não sei o que foi que aconteceu. Você fez a cirurgia em algum lugar? Aí eu disse a ele que tinha feito. Expliquei e ele disse que não acreditava. Janaína, essa casa espírita aí,
está trabalhando de forma correta, né? Porque o correto é exatamente isso, é você pedir os laudos médicos, os testes que foram feitos, para comprovar aquela doença. Depois que é feito o tratamento lá, aí se comprova que houve a cura. Maravilha! Então existem, minha irmã, esses tratamentos. Aqui em Fortaleza, eu não decoro o nome das casas, mas eu sei que existe mais de uma casa desse tipo de tratamento. Meu irmão, conhecida a Casa da Caridade. Casa da Caridade. Meu irmão fez um tratamento lá de coluna, ficou bom. O meu outro cunhado também foi lá e fez. Então, já procuraram médicos, mas o médico não conseguiu. O médico não conseguiu, procura a doutrina. Se existe, e você procura, não tem problema. Existe a fé na pessoa, a pessoa vai, né? Então, isso é uma coisa que algumas casas espíritas podem oferecer através dos médios que lá existem, né? Lá frequentam. Diz, Alcindo. Boa noite a todos. Joãozinho, realmente esse caso aí que você falou dos médios que se aproveitam da espiritualidade, né, acabam caindo no abismo, né, que a gente vê pelas redes sociais, pela TV, né, alguns casos aí que as pessoas se perderam e acontecem coisas horríveis, né, Sim. Porque não souberam usar, né. Isso. E outra coisa, Divaldo tem na live dele aí, gravado, que ele disse que ele não tinha o poder de cura. Chico Xavier tinha, né? Eu já vi ele falando na live aí. Muito bem. Então, pessoal, é isso, né? O importante é a gente saber que os médios de cura, na época de Kardec, eles curavam de forma instantânea. Pegavam em você aqui, você ficava curado. Era assim, era um negócio... Inclusive tem estudos sobre isso, né? A gente... Não sei se eu já fiz aqui, mas se não fiz, nós vamos fazer aqui da Revista Espírita, viu, pessoal? Um negócio bem bacana. Diz, Eliana. Fala, Eliane. Olha, na Casa da Caridade, eu conheci, que inclusive eu apliquei reiki lá, sabe? Aonde? Eles na Casa da Caridade. Na Casa da Caridade, Sim. Lá no Jangu do Sul. Antigamente era o Roberto, que era o médico, que era o Dr. Fritz. Então, o que acontece é o seguinte, bom, eu vou dizer o que eu penso, né? Você depois vai me corrigir aí. Toda doença tem um componente espiritual e o físico. Então, o método de cura espírita, ele atua no espiritual. Muitas vezes você consegue, eu tive experiência de pessoas que eu vi, um negócio de câncer de mama, por exemplo, um tumor, aí ele sumiu, certo? Depois constatou que não estava mais lá e tal. Então, a coisa funciona dessa forma. Agora, eles trabalham também com magnetismo. Como também a Casa de Miramês trabalha com magnetismo, e muita gente tem tido resultados muito bons nos tratamentos. O magnetismo Kardec era magnetista, né? Isso. Mas o magnetismo, ele usa energia e usa a energia da pessoa. Enquanto um médium, por exemplo, ele usa, ele incorpora, e ele não usa a sua própria energia. No caso do magnetista, ele usa já a sua energia. O reiki, por exemplo, o reiki tem muitas coisas que são conseguidas através do reiki, com a transmissão de energia. Mas no caso do reiki, o reikiano não perde energia. Muito pelo contrário, ele ganha quando ele aplica. Então, essa coisa eu não sei como é que... Eu não tenho conhecimento como é que era. Eu sei que Kardec era magnetista, mas não sei como é que ele trabalhava com magnetismo, sabe? Certo. Agora, no caso da Casa da Caridade, por exemplo, eles modificaram as coisas. Antigamente, eles trabalhavam com reiki, trabalhavam com cristais, com uma série de coisas. Depois, eles fizeram o curso de magnetismo, começaram a se aprofundar, e hoje eles usam a cura através dos médiuns e o magnetismo. E tem tido muito bons resultados, sabe?
É importante aqui falar, pessoal, o seguinte. Obrigado, Helena. É importante falar o seguinte aqui, ó. Que a casa espírita, ela não pode explorar certos tipos de tratamentos, né? Ou de práticas. Tipo, essa que a irmã falou, o reiki, né? Que é um tipo de magnetismo, um tipo de passe, um tipo de magnetismo específico, né? Esse negócio de cristalterapia, cromoterapia, que é a cura através da lâmpada, né? Cura através do cristalterapia, aquela cura através de perfume. Isso são práticas que existem os profissionais que exploram essas práticas. Então, o espiritismo, ele não pode querer explorar uma coisa que é do profissional. Então, ele não pode tomar o ganho do profissional fazendo aquele tipo de coisa ali, não. E outra coisa, cientificamente comprovado, é o magnetismo, né, através do passe, a água fluídica. Isso aí é comprovado cientificamente. Esse cristalterapia, cromoterapia, tem muitas terapias aí que não são comprovadas cientificamente. Então, portanto, a doutrina espírita, ela não pode se dar ao trabalho de realizar essas curas, esse tipo de terapia nas casas kardecistas mesmo. Se for kardecista realmente, não pode, né? Muita gente mistura as coisas, né? Muita gente mistura as coisas. Aqui na minha cidade de Maranguape, certa feita, eu fui convidado para fazer uma visita, dar uma palestra, e me fizeram essas perguntas. Só que lá realizavam cristalterapia, cromoterapia, não sei o que, umas coisas lá, e eu tive que falar a verdade, né? Ficaram chateados comigo? Ficaram. Nunca mais eu fui convidado. Mas eu fiquei feliz, porque eu falo do que a doutrina fala. Eu sou muito kardecista. Eu sou muito o que diz a doutrina. Eu sou muito o que fala a fundamentação da doutrina. Então, quem quiser me convidar para falar, eu falo aquilo que a doutrina me deu como base, né? Entendeu, pessoal? Então, eu acho que a gente fica por aqui, né? Já passou aqui alguns minutos do horário, né? João, o assunto está muito bom. Diz, Eliane. No caso do reiki, é uma terapia, como é que chama? Complementar, Inclusive, está sendo utilizada nos hospitais e ela foi reconhecida pelo SUS, né? Entendeu? Certo. É uma terapia complementar. Não é ligada a nada, nenhuma religião, sabe? Entendi. Inclusive, o reikiano, ele cobra. Ele pode cobrar. Ele pode fazer caridade. Muita gente faz caridade com reiki. É como eu estou falando, né? É como eu estou falando. Por isso que não deve levar para casa espírita. Porque existem os profissionais, né? Não tem nada a ver. Exatamente. Não tem nada a ver com a doutrina. A doutrina é Kardec mesmo, que ele ensinou e ficou, vamos dizer assim, escrito para a gente estudar e se aprofundar, não é? Beleza. É sexta, né? Que assim seja. Boa noite a todos.